Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Bom, dando continuidade aí à nossa matéria, hoje a gente vai falar sobre o módulo 14, tá, da apostila 4, que vai falar sobre fanfics, notícia e reportagem. Vamos lá. Bom, o que é uma fanfic, né? A fanfic deriva do termo fanfiction, que pode ser traduzido literalmente do inglês para o português como ficção de fã. Como o nome já indica, trata-se de uma narrativa que se baseia em uma obra já existente. Assim, séries televisivas, livros, filmes e HQs, por exemplo, podem servir como base para a escrita de fanfics. Consumidores e fãs desses conteúdos podem criar enredos com bases nessas obras e publicar suas versões em sites e plataformas online, de modo a compartilhá-los com fãs, né, do conteúdo original ou de fanfics. Assim, criadores de fanfics se tornam autores de novas narrativas em que personagens, cenários, tempo, espaço e outros elementos da obra original são reconfigurados e ganham novos sentidos. Acredito que para a maioria de vocês saibam o que é uma fanfic, né? É quando nós, assim... Eu não cheguei a criar nenhuma fanfic, nem acompanhar nenhuma, mas eu sei o que é gostar de talvez um filme, né? De algo assim, como todo mundo. E aí essas pessoas que são bem fissuradas em certos enredos, né? Em certos universos, elas acham alguma coisa da história que podem escrever sobre e aí criam um outro universo dentro, né, daquela coletânea. E aí outras narrativas surgem, né? E essas pessoas que fazem fanfics viram autores mesmos, né? Assim, produtores dos seus próprios livros. Qual seria o contexto de produção de uma fanfic? As fanfics eram originalmente veiculadas em fanzines, né? Que são publicações impressas elaboradas por fãs que pretendiam reproduzir e divulgar histórias em quadrinhos, poemas, narrativas de ficção científica e outras expressões artísticas. Porém, atualmente, as fanfics têm grande circulação em ambientes digitais, principalmente em blogs e sites especializados que possibilitam aos leitores compartilhar suas narrativas e interagir por meio de sessões de comentários. A visibilidade dessas plataformas é considerável, pois editoras consolidadas no mercado podem identificar o grande potencial de venda e receptividade das fanfics e as publicam como livros. Nas plataformas digitais, as fanfics podem ser publicadas integralmente ou em parte, enquanto são elaboradas. Nesse caso, a interação com os leitores pode influenciar o enredo, pois o autor pode alterar os rumos da narrativa com base em comentários feitos por outros membros da plataforma, com o objetivo de ter maior aceitação e, consequentemente, visibilidade. E no caso, elas são uma ferramenta de grande potencial, né? Porque elas constituem uma prática de letramento no contexto digital, desenvolvida por causa do interesse particular dos internautas e da sua necessidade de expressar ideias publicamente em uma comunidade de leitores que partilham dos mesmos gostos. Então, assim, as fanfics, elas têm a sua importância porque faz uma pessoa se tornar um autor, né? Escrever uma nova história e conhecer pessoas que compartilham do mesmo gosto dele. E a partir disso, trocar informações para que uma história seja feita daquele jeitinho que a gente gostaria que fosse, né? Quando você pega um livro e vai ler e fala, eu espero que seja assim, e no final não é, aí de repente você se decepciona. Através desses sites, desses blogs, né, em que há essa interação, né, entre autor e leitor, cada vez mais a narrativa pode ser fechada, né, de uma maneira que todos gostem. Então, isso é muito importante. E fora também essa questão da prática do letramento, né, porque força as pessoas a escreverem, força as pessoas a lerem, né, e mal ou bem, não uma coisa feita... que foi imposta, né? Mas sim algo que a pessoa mesmo escolhe. Poxa, eu gosto, então eu vou ler, vou começar a ler. E a partir disso, né, escrever e ler, isso vai sendo bem, como é que se diz? Bem, aparece bem, né, na vida da pessoa. Então, quais são as características da fanfic, né? As fanfics têm como principal característica a conexão de um enredo com algum elemento de outro enredo pré-existente. Essa conexão pode ser estabelecida com toda a obra, né, de modo que a fanfic se torne uma continuação do enredo original, por exemplo, ou apenas com partes dela, né, nos casos em que um personagem dessa obra é ambientado em outro espaço ou tempo.
Também é possível criar uma versão da trama original, em que se mantém personagens em enredo, mas se alteram, por exemplo, os relacionamentos e os conflitos estabelecidos entre os personagens. Em síntese, diversos acordos e desacordos, né, confirmações e negações podem ser feitos entre a obra original e a fanfic, sem limites em relação à imaginação do autor ou à extensão e à organização dos capítulos. Então, vale do que a pessoa quer. Ou ela muda totalmente a ideia original do filme, do livro, né, da obra, e mantém os personagens, ou ela troca os personagens e insere no mesmo espaço, tempo. Isso vale do que a pessoa escolhe, tá? E assim, às vezes a gente lê, né, um livro, aí vê uma brecha ou outra, acho que aqui poderia ter isso, aqui poderia ter outra coisa, e aí é nessa do falta aqui, falta ali, que uma pessoa escreve uma fanfic até mesmo para preencher essas lacunas que ficaram abertas, né? Então, quais são as características realmente das fanfics, né? Preencher possíveis lacunas existentes na obra original, que é isso que eu acabei de dizer, modificar o ambiente em que a história original é retratada ou os sentimentos, estados psicológicos de seus personagens, atribuir protagonismo a um personagem secundário da trama original, né? A obra do Harry Potter, então agora eu quero fazer um livro só sobre a Hermione. Eu posso, né? Apesar de eles serem os principais, sei lá, falar do Neville, por exemplo. Atribuir protagonismo a um personagem secundário da trama original, o que eu acabei de dizer. Mudar o gênero, né? A gente tem, às vezes, uma obra que é originalmente de romance, né? E aí você pode torná-la uma fanfic de suspense, por exemplo, né? E fazer uso de crossovers, que, né, no caso, é inserir personagens ou espaços de diferentes obras, né? Integrando uma mesma narrativa, tá? E a partir disso a gente vai ver aqui quais são as principais fanfics, né? Embora, né, elas possam ser elaboradas com base em um acervo variado de obras, é possível afirmar que no Brasil grande parte dessas produções se inspira em best-sellers, né, como as sagas Harry Potter e Crepúsculo. E aí o que acontece? Universos ficcionais de animes, desenhos animados ou de filmes de super-herói também têm popularidade entre esses criadores, né, de fanfics e tudo mais. E aí, como um exemplo, né, que tem na apostila de vocês, tem A Fada de Carolina Munhoz, né, que é um exemplo de uma fanfic. Aqui apenas são algo sobre a fanfic dela, mas não, né, a história em si. Tipo uma noticiazinha, uma nota sobre. Carol começou a escrever fanfics inspiradas na sua saga favorita, Harry Potter. Nesse livro, por exemplo, você vai notar que há muitas referências à história do bruxinho. Uma órfã com uma marca estranha, a cidade de Londres, um lugar onde seres mágicos existem. Mas no caso, Melanie Anne, a protagonista, é uma fada que acaba se apaixonando por uma pessoa que pode conduzi-la à vida eterna, ou ao esquecimento e à morte. Livro ideal para você que curte romance com uma pitada de suspense. Olha só, toda a história do Harry Potter sendo, né, com alguns elementos usados, então sendo feita uma nova história a partir da história do Harry Potter. Então aí a gente tem uma fanfic, tá? Bom, então até aqui é isso que a gente viu sobre fanfic. Agora a gente vai ver o que são as notícias e as reportagens, tá? Tanto a notícia quanto a reportagem são textos da esfera jornalística, né? Que eles objetivam a difusão de informações. Então, eles são estritamente utilizados para divulgar informações. A gente sabe, né, que dependendo que em relação aos gêneros textuais, né, a sua organização, a sua estruturação sempre parte de um princípio, de um objetivo, né? Dependendo de como o texto estiver organizado, ele pode ter um objetivo sendo, né, feito a partir da sua estrutura. E a notícia e a reportagem, eles têm esse objetivo de difundir, né, informações, o que vai justificar a estrutura deles, tá? Então, qual seria o contexto de produção de uma e de outra? As notícias, elas têm por objetivo apresentar ao público fatos e situações relevantes. São apresentadas de modo direto, objetivo e impessoal, ou seja, a linguagem é formal e impessoal, tá? Com predominância do caráter referencial da linguagem, né, em que a descrição e a exposição são utilizadas para concretizar textualmente um objetivo, tá? Então, nesses textos, preza-se pela imparcialidade, pela apresentação dos fatos, sem que se exerça juízos valorativos.
As notícias abordam temas que estão em destaque no momento da publicação e são veiculadas em portais, redes sociais oficiais de veículos de comunicação, jornais impressos e digitais, rádios e telejornais. Então, a gente tem um texto relativamente curto, né, porque ele vai só, né, apresentar ali a informação direta, com alguns elementos, pode-se dizer narrativo, né, ou um pouco explicativo, porque a notícia tem isso de apresentar informações, né, fatos, situações relevantes de algo que esteja acontecendo na atualidade, de maneira rápida e precisa, né, e por isso ela vai ser um texto curto, relativamente curto, tá? E com uma linguagem formal e impessoal, né? Para que tenha acesso a todo e qualquer tipo de público, não seja direcionada a um público específico, tá? Ela sempre vai ter esse formato, tudo bem? E também não tem juízo de valor nenhum, é informação ali pura e completa, não tem opinião do escritor, do jornal, não tem nada disso, tá? Agora, diferentemente das notícias, as reportagens, elas pretendem aprofundar determinado tema. E para isso, com o objetivo de confirmar o que informam, elas apresentam dados concretos, como pesquisas, estudos, entrevistas, etc. O seu intuito é promover reflexão e formar a opinião dos leitores. E os temas abordados, eles podem ser ou não contemporâneos, tá? As reportagens são veiculadas em diversos, meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, internet, rádio, entre outros. A reportagem já não é um texto curto, tá? Aqui porque ela apresenta, né, necessariamente mais informações e por isso ela vai se valer de dados concretos, né, pesquisas, estudos e tudo mais, dependendo do que for o tema abordado, né, ali. A questão da linguagem, ela vai se adaptar, depende de onde ela está sendo publicada, qual é o público-alvo dessa reportagem, tá? Isso pode ser modificado, tá? Mais o que aqui que a gente pode dizer sobre as reportagens? Está aqui no momento da publicação. Eu me perdi, gente, perdão. Muita informação. Bom, básica. Tá. E a reportagem ela tem essa coisa de promover a reflexão do leitor, né? Então, por isso que ela traz essa informação toda completa. Você vai ler uma reportagem e vai ter um juízo de valor a partir disso. A notícia, ela não necessariamente tem essa coisa de exercer juízo valorativo. Ela só te dá a informação e é isso. Agora, a reportagem não. A reportagem pode criar um ambiente a que o leitor, né, tenha um senso, formule o seu senso crítico a partir das informações ali prestadas, tá bom? Por isso que é muito importante a gente ver várias reportagens, né? Várias de vários lugares, de vários jornais, várias revistas, nunca de uma só, né? Para poder formar uma opinião realmente, né, concreta e não alienada. Bom, então vamos lá. Então, assim, a ponto de características, como a gente caracteriza a notícia? A notícia ela tem geralmente um título chamativo, né, com o intuito de convidar o interlocutor à leitura e visualização. Apresenta um subtítulo responsável por resumir o assunto noticiado. Seu texto é relativamente curto e objetivo. Apresenta slide, ou não sei ler isso, gente, mas eu sempre falei slide. Então, apresenta slide, né, que corresponde ao primeiro parágrafo e reúne informações que respondem com objetividade e clareza às perguntas o que, quem, quando, onde, como e por quê. Apresenta a linguagem formal e impessoal em terceira pessoa e aborda necessariamente temas da atualidade, tá? E traz em seu texto trechos informativos e descritivos. O que eu lembrei, né? A reportagem não necessariamente fala de algo atual, mas a notícia, ela obrigatoriamente está ligada a temas da atualidade. Então, aqui do lado, a gente tem um exemplo, né, de notícia, para a gente olhar aqui realmente os elementos cabíveis. E aí, vamos lá. Olimpíada de Tóquio é adiada para 2021 por causa do coronavírus. Aqui a gente tem um título, né, objetivo, com a síntese do fato noticiado. Então, isso aqui foi um fato que aconteceu, a gente sabe bem, né, lá atrás, nesse contexto de pandemia, quando iniciou, né?
E aí nós temos o título objetivo e chamativo. Ok. Que tá aqui, ó. Tem geralmente um título chamativo, tal, tal, tal. Ok. Absinzo pediu ao Comitê Olímpico Internacional para adiar os jogos que deveriam acontecer em Tóquio neste ano. Aqui nós temos um subtítulo com a informação complementar à notícia, né? Então a gente lê esse como o título e o subtítulo como informações complementares, tá? Olha lá, ó, responsável por resumir o assunto noticiado, né? A gente vai entender a partir disso o que está aqui já é meio que dito no subtítulo, tá? Por G1, 24/3/2020, a data de publicação da notícia que tem que ter, tá? Então, olha lá, o primeiro-ministro do Japão, Abe Shinzo, não sei falar o nome, gente, perdão, confirmou nesta terça-feira 24 que pediu ao Comitê Olímpico Internacional o adiamento de um ano da Olimpíada de Tóquio, que estava programada para o dia 24 de julho. A autoridade esportiva aceitou e a competição foi postergada para 2021. Aqui a gente vê o slide, né, com as informações que respondem. O que, né, que é esse adiamento, quem, que foi o primeiro-ministro do Japão que pediu, quando, que pediu na terça-feira 24, né, e assim por diante. As informações seguem aí, mas esses elementos, quem, quando, onde, como e por quê, elementos específicos e que precisam estar ali nesse primeiro parágrafo da notícia, tá? Agora, a AB fez o anúncio a jornalistas depois de uma conversa telefônica com o presidente do COI, Thomas Bach. Segundo ele, o COI aceitou o pedido. Então, aqui a gente tem uns detalhes sobre a circunstância em que o fato aconteceu, né? O que complementa um pouco dos elementos do LIDE, tá? A Olimpíada, portanto, deve ser realizada em 2021. Mesmo assim, o nome oficial do evento será Tóquio 2020, de acordo com o governador da capital japonesa, Yuriko Koike. Os Jogos Olímpicos foram adiados por causa da pandemia do Covid-19, que impactou a organização do evento e também a preparação dos atletas. Aqui nós temos os detalhes sobre os desdobramentos do fato noticiado e sobre as justificativas que levaram a essa decisão, tá? Então, de maneira rápida, concreta e bem incisiva, né, bem direta, ele traz ali as informações sobre esse fato que a gente sabe realmente que ocorreu, tá? Que foi esse adiamento aí das Olimpíadas. De maneira superficial, nada muito elaborado, essas são as características bem visíveis da notícia. Agora, quando a gente fala de reportagem, já tem uma diferença, né? A reportagem tem geralmente um título chamativo também, né? Com o intuito de convidar o interlocutor à leitura e visualização. Isso a notícia também tem. Apresenta um subtítulo que resume o assunto abordado. A notícia também tem. Então, são elementos que são parecidos, né? Que tanto uma quanto outra pede, né? Mas o seu desdobramento, as informações que precisam conter em uma e outra, né? A função ali da linguagem referencial e tal, tem elementos, né, que a gente pode dizer que são diferentes. Por isso que muitas pessoas, como é que se diz, confundem, né, o gênero notícia com o gênero reportagem, porque elas apresentam esses elementos, né, alguns elementos parecidos, mas a sua constituição, o seu tamanho, né, e o tipo de informação que uma e a outra traz é o que diferencia, tá? Mas vamos lá. Seu texto é relativamente longo, né, enquanto a notícia é relativamente curta, com presença não apenas de trechos informativos e descritivos, mas também de trechos narrativos e opinativos, a depender da intenção jornalística e do enfoque dado ao conteúdo, né? Aprofunda o conteúdo abordado por meio da apresentação de dados, entrevistas, estudos e outros recursos que auxiliam no embasamento do tema. A sua linguagem pode variar entre a formalidade e a informalidade, a depender do público-alvo e do veículo em que o texto circulará. Pode abordar temas atuais ou mais antigos. Então, esses 4 pontos finais, a gente já vê uma diferença bem significante em relação à notícia. Mas vamos lá. Adiamento da Olimpíada de Tóquio para 2000. Ai, meu Deus, o que houve aqui, gente? Desculpa, gente. Vamos lá. Adiamento da Olimpíada de Tóquio para 2021 dificulta a vida de ginastas. Um ano a mais para atletas pode significar mais dores e menos desempenho, de Juliette Macur. Michaela Skinner, ginasta da equipe nacional
dos Estados Unidos estava batalhando para concluir sua série de exercícios. Na quinta-feira 26 passada, né, ela tentava concentrar sua atenção no aparelho, mas nenhum de seus saltos, manobras ou aterragens, parecia funcionar direito. Tudo que ela queria era voltar para casa e chorar embaixo das cobertas. Lágrimas escorriam de seus olhos. Aqui a gente pode ver que esse primeiro, aqui também no parágrafo, ele apresenta, né, informações quem, quando, onde, alguns dos elementos da notícia, mas não tão, né, de maneira igual, assim, tá? Seus treinadores, disse Skinner mais tarde, achavam que ela havia chorado porque o treino tinha sido ruim. Mas Skinner, que foi reserva da equipe americana na Olimpíada de 2016 e está treinando para os Jogos Olímpicos de Tóquio, disse que o problema era outro. Percebi que, de repente, que até recentemente eu tinha só 5 meses de batalha antes da Olimpíada, e agora a linha de chegada ficou tão mais longe, disse Skinner em entrevista por telefone na quinta-feira, falando do adiamento dos Jogos para o ano que vem. Foi uma sensação devastadora. Skinner é um dos milhões de atletas olímpicos ou aspirantes a isso, entre os quais Simone Biles, a ginasta mais vencedora da história, que estão ansiosos com a mudança no calendário que desordenou suas vidas muito regimentadas. Se acrescentarmos a isso o estresse adicional do surto do coronavírus, não admira que o Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos tenha enviado recomendações aos treinadores sobre como ajudar os atletas a lidar com uma situação. A primeira dica é: só a pessoa que sente uma dor sabe o quanto ela dói, porque o adiamento despertou sentimentos profundos nos atletas que vinham se aperfeiçoando para competir na Olimpíada, que estava marcada para metade deste ano. O adiamento dos Jogos foi especialmente difícil para as ginastas, considerando que a janela que elas têm para o sucesso olímpico é minúscula. A maioria das ginastas olímpicas são adolescentes que competem em apenas uma Olimpíada antes que seus corpos amadureçam, levando-as a ganhar peso e altura que tornam mais difíceis as acrobacias do seu esporte. A gente pode perceber que tanto essa reportagem quanto a notícia anterior, as duas falam sobre o mesmo tema, sobre a questão do adiamento, né, das Olimpíadas de Tóquio para 2021. Mas se a gente vê, enquanto a notícia estava preocupada apenas em abordar o fato desse adiamento, aqui na reportagem trouxe informações mais específicas sobre esse momento, né? Então, pegou essa informação, no caso, a vida específica, o que aconteceu na vida dessa ginasta, né, dos Estados Unidos, e fez-se uma matéria, né, uma reportagem mais a fundo sobre como esse adiamento impactou na vida dessa ginasta, que o que pode acontecer também, pode ter acontecido na vida de todos os outros, né? Porque, perdão, você adiar um ano de tanto treinamento, né, tanto esforço, isso pode vir a ser algo ruim para eles, né? E aí mexe com o sentimento, mexe com a cabeça deles, mexe com tudo, com preparação, além do fato das pessoas, né, dependendo de idade e tudo mais. Então, são fatos que realmente podem destruir, né, todo um trabalho de anos. E é o que a gente viu a partir dessa reportagem aqui, né, com informações mais além, né, do que só esse adiamento, né, das Olimpíadas, tá? Então a gente viu exatamente as diferenças, né, entre a notícia e a reportagem. Aí, para terminar, a gente tem essa questão dos meios impressos e digitais, né? A mudança e as mudanças e atualizações. A gente sabe que com a popularização da internet, né, e essas mudanças consequentes no modo de acessar e distribuir informações causaram a alteração de algumas características das notícias e das reportagens, a fim de que os seus textos se adequassem aos meios digitais. Então, se antes a maioria dos textos era publicada em meio impresso, né, com a presença esporádica de imagens ilustrativas, até é comum que notícias e reportagens circulem em ambientes digitais acompanhadas de novos recursos, como gráficos interativos, né, com gráficos interativos, vídeos e hiperlinks, que proporcionam conexões com outros conteúdos relacionados ao tema abordado. Então, basicamente, antes, a gente tinha essas informações de notícias e reportagens de maneira básica, né, sem uma estrutura que pudesse nos levar a outra informação, a uma imagem e tudo mais. Com o meio digital, isso mudou. E se a gente reparar, né, a partir
né, no caso aqui da notícia em vermelho de Mato Grosso do Sul, chuvas ajudam combatentes e queimadas no Pantanal de Mato Grosso do Sul são extintas. De IMS são extintas, né? Então, fogo destruiu 971 mil hectares do bioma no estado. A estimativa do IBAMA é que 1,9 milhão de vegetação tenham sido queimados em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? Então, a gente tem aqui o título, o subtítulo, quem escreveu, a data e logo as informações dessa notícia. Se a gente reparar, o que está em vermelho aqui são links, né, que podem ir para outras informações. Nesse primeiro aqui, nesse vermelho aqui, a chuva de cerca de 27 milímetros que caiu no Pantanal do Mato Grosso do Sul no final da última semana ajudou a extinguir. Isso aqui nos levaria a uma outra, né, notícia, né, a uma outra notícia mesmo, tá? Em relação à chuva, tá bom? Porque já é uma coisa mais específica em relação a estudo do quanto que caiu e tudo mais, tá? Então, os trechos destacados em vermelho remetem a outras matérias. Então, trazem as outras matérias à tona, né? Da temática aqui da notícia. Assim, por meio de um clique, o leitor pode acessar conteúdos correlatos, ou seja, que tem correlação. Tá? E aí, nessa notícia, por exemplo, o trecho não se via há 30 anos, que está aqui embaixo, ele, quando você clicaria nele, ele levaria, né, você a uma outra notícia, que é essa aqui: queimadas continuam e castigam Pantanal de MS. Pior situação que vi em mais de 30 anos, diz Coronel. Então, esse hiperlink aqui nos levaria a uma outra notícia, né? Coisas que não aconteceriam através de uma notícia impressa, né? Isso é somente do digital. Então, é a partir disso que a gente vê que essa mudança, né, e a atualização ajudou muito a nossa vida, tá bom? Então, portanto, os hiperlinks oferecem ao leitor a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em determinado tema por meio da leitura de outros textos, de acordo com o próprio interesse. Proporciona-se, assim, um caminho não linear em que a escolha das informações e da trajetória de leitura é livre e depende apenas das intenções e necessidades do leitor. Se você quer saber mais das informações, você vai lá, clica e lê. Se não, é algo superficial, leu ali, ok, notícia apurada. Bom, a gente vai ficar por aqui. Beijos e até uma próxima aula.